Então, pessoal, eu vim hoje trazer esse vídeo porque eu percebi durante as nossas aulas que vocês estavam com muitas dúvidas ainda em classes gramaticais. Então, eu vim fazer aqui um resumo sobre as classes gramaticais e depois, na sequência, eu vou enviar outros vídeos explicando um pouquinho sobre cada uma. Hoje eu vou só apresentar para vocês, olha, nós temos 10 classes gramaticais. E o que são isso, classes gramaticais? Todas as palavras que a gente escreve e que a gente fala, nós podemos dividi-las em classes gramaticais. Então, toda palavra que você está escrevendo, ela faz parte de uma família, de uma classe. Então, eu vou apresentar para vocês rapidamente as 10 classes e depois a gente vai fazendo pouco a pouco. Eu vou apresentar a primeira classe gramatical, que é o substantivo. Olha, eu vou colocar ele aqui no substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é aquela palavra que dá nome aos seres. Então, lápis, borracha, papel, câmera, cama, bola, cachorro, gato, a todos os seres, nomes de animais, de coisas, de pessoas, tá certo? Depois eu vou explicar para vocês como é que se divide esse substantivo. E aí eu vou para a segunda classe gramatical, que é o artigo. O que é um artigo? O artigo é fácil da gente memorizar, porque apenas 8 letrinhas, 8 palavrinhas fazem parte do artigo. O, a, os, as. Uma, uns ou umas. Os artigos são as palavras que elas vêm antes do substantivo, tá certo? E serve para definir. Por exemplo, se eu digo o menino, o artigo que vem antes, o, dá para saber que o menino ele está no masculino e ele está no singular. Se eu digo as meninas, o artigo as, dá para saber que o substantivo meninas está no plural e é no feminino, tá bom? Então, vou para mais uma classe gramatical, que é o adjetivo. Vamos colar aqui. O que é um adjetivo? Adjetivo é uma palavra que dá característica, qualidade aos seres. Por exemplo, eu digo a menina esperta. Eu estou dizendo uma qualidade, uma característica da menina. A bola azul. Azul também é um adjetivo. Então, as palavras alto, baixo, magro, gordo, bonito, feio, alegre, triste, que dão características dos seres, são chamados de adjetivo, tá? Eu vou para mais uma palavrinha, uma classe gramatical, que é o verbo. Bem aqui. Vamos lá. E o verbo? O que é um verbo? O verbo é aquela palavra que ela indica ação, fenômeno da natureza ou estado. Eu vou logo para o fenômeno da natureza. Ontem relampejou, a noite toda trovejou, amanheceu com frio, anoiteceu depressa. Esses verbos, amanheceu, anoiteceu, trovejou, relampejou, são fenômenos da natureza. São verbos que são praticados pela natureza. E aí, como os restantes dos verbos que indicam ação, são aqueles verbos que a gente pratica. Falou, comeu, dormiu, dançou, correu. Esses verbos, eles podem ser colocados no infinitivo. Como é que eu vou saber que uma palavra é verbo? Eu vou dar 2 dicas. Primeiro, você tenta conjugar. Como assim? Ali tinha o verbo, a menina falou. Falou é verbo? Como é que eu vou saber? Primeiro, eu boto no infinitivo. Falou é do verbo falar. Depois eu tento conjugar. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Então essa palavra falar é um verbo, tá certo? Vou para mais uma classe gramatical, que é o numeral. Como é o numeral? Numeral também é fácil de identificar. É aquela palavra que indica quantidade, que indica ordem, tipo 1, 2, 3, quando você escreve a palavrinha, você está indicando o numeral, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá certo? E aí eu vou para mais uma classe gramatical, que é o pronome. Como é o pronome? Vou mostrar para vocês aqui, pronomes. Vou colar bem aqui, isso. Como é que eu sei e eu identifico um pronome? Um pronome é aquela palavra que vem para substituir ou acompanhar o substantivo. Como assim? Eu digo assim, ó.
Marina fez um lindo caderno. Eu quero substituir o nome da Marina por uma palavrinha. Eu posso dizer, ela fez um lindo caderno. Eu posso dizer assim, Riquelme participou das aulas. Eu quero substituir o nome do Riquelme por uma palavrinha. O que eu digo? Ele participou das aulas. Eu vou dizer, a professora está dando aula. Eu quero substituir a professora, eu estou falando, por uma palavrinha. Eu digo, eu estou dando aula. Certo? Então, o pronome ele serve para substituir ou acompanhar. Eu estou falando para vocês os pronomes pessoais que são os mais conhecidos. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá bom? Aí a gente vai continuar mais uma classe gramatical, que é a preposição. A preposição a gente ainda não estudou bastante, ainda tem algumas duvidazinhas, mas ao longo das aulas a gente vai aprender mais. Preposição. O que é uma preposição? Preposição é uma palavrinha que serve para unir dois termos, duas palavras de uma frase. Por exemplo, eu digo bolo, chocolate. Dá para eu entender que esse bolo é de chocolate, mas está faltando uma palavrinha para unir. Bolo de chocolate. Vou praia. Dá para entender o que eu vou fazer, mas faltou uma palavrinha para unir esses dois termos. Vou à praia. Então, essas palavrinhas de, para, com, por, sobre, são preposição. A função delas, unir dois termos de uma mesma oração, tá certo? E aí eu vou para mais uma palavrinha, mais uma classe gramatical, que é o advérbio. Advérbio, preste atenção, o nome parece, mas ele não é a mesma coisa, é totalmente diferente do adjetivo. Advérbio, adjetivo, adjetivo da qualidade. Advérbio é uma palavra que acompanha o verbo e ele serve para modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Como assim? Olha um exemplo. Eu digo assim, ó, eu trabalho. É uma frase, dá para entender. Mas eu posso dizer assim, ó, eu trabalho aqui. Aqui tá dando uma ideia de lugar. Lugar é um advérbio, ou aqui é um advérbio de lugar. Eu posso dizer assim, eu trabalho hoje. Hoje tá dando ideia de tempo. Hoje é um advérbio de tempo. Eu posso dizer assim, eu trabalho muito. Muito é um advérbio de intensidade. Então, essas palavrinhas que dão ideia de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação, eles são advérbios. Vamos conhecer mais uma classe gramatical? Vamos lá. A conjunção. Conjunção é são outras palavrinhas que servem para ligar agora duas orações. O que são orações? São frases, ó. Conjunção. Como assim, tia? Eu posso dizer assim, ó. Ela estudou bastante, vai passar na prova. Eu disse duas orações, duas frases. Ela estudou bastante, vai passar na prova. Falta uma palavrinha que eu junte essas duas orações. Preste atenção agora. Ela estudou bastante, portanto, vai passar na prova. A palavra portanto, ela ligou essas duas frases. Ela é uma conjunção. Eu digo assim, ó. Você falou muito, não entendi nada. Eu disse duas orações. Vamos colocar uma conjunção no meio? Você falou muito, porém, eu não entendi nada. A palavrinha porém está juntando duas frases, ligando, então ela é uma conjunção. Porém, mais, portanto, logo, esses são exemplos de conjunção. E agora a gente vai para a última classe gramatical, tá certo? Que é a interjeição. Quem aí já ouviu falar de interjeição? Quem sabe o que significa? Quem sabe me dar um exemplo de interjeição? Vamos colar aqui. Interjeição. O que é uma interjeição? São aquelas palavras que expressam emoções, tá? Alegria, medo, dor. Tipo assim, oba! Já fiz todas as tarefas. Oba!
está demonstrando a sua alegria. Ela é uma interjeição. Nossa, que atividade grande. Nossa, está mostrando a sua admiração. É uma interjeição. Puxa, eu estou muito cansada. Está demonstrando o seu cansaço, a sua emoção. É uma interjeição. Então as palavras obra, oba, nossa, puxa, são palavras que exprimem emoção. Geralmente elas vêm com ponto de interrogação. E aí são chamadas de interjeição. Então eu quero deixar esse quadro aqui com as 10 classes gramaticais para você sempre consultar. Vamos repetir? Substantivo, artigo, adjetivo, verbo, numeral, pronome, preposição, advérbio, conjunção e interjeição. Pronto. Se você não aprendeu tudo de uma vez, não precisa se preocupar. A gente vai voltar e vai estudar sempre mais um pouquinho, tá bom?